uma gratidão muito grande estar com os irmãos presentes aqui na igreja. Fico feliz de poder nesse momento ajudar que os irmãos que estão em suas casas, que possam cultuar o Senhor em seus lares. Nós sabemos que é um momento de necessidade esse culto online, mas estamos aguardando o quanto antes o retorno dos irmãos à igreja. Meus irmãos, começando a nossa ordem litúrgica, então, eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Romanos capítulo 5, 12 e 21. Eu farei a leitura da palavra do Senhor e quero que os irmãos acompanhem em suas casas. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como plena desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, nós podemos claramente perceber que Paulo faz uma comparação entre Adão e Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Adão iniciou o pecado, que todos nós vivemos em Adão. E no versículo 15, Paulo traz essa luz em relação a essa comparação entre Adão e Jesus Cristo, quando ele diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele destaca em todo o texto, irmãos, a profunda desobediência do homem que em pecado constante leva uma vida pecaminosa em Adão. Paulo nos lembra que a morte é o preço desse comportamento em Adão, o salário de todos que pecam, assim como nós. E que a única forma de mudar isso em nossas vidas é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, irmãos, Paulo nos relembra que Deus fez de Cristo o principal representante da nova humanidade e que somente através dele teremos a salvação eterna. No versículo 21 ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, a reflexão que eu convido os irmãos a fazerem em seus lares é de que nós possamos deixar de viver em Adão, olharmos para a nossa vida e termos primeiro a consciência de que nós pecamos diariamente, mas sabemos, irmãos, que Deus trouxe Cristo para nos livrarmos dessa vida ruim, dessa vida de pecado, e que Ele nos dá essa oportunidade, através de Cristo, de se chegar a Ele.
Que esse culto possa ser conduzido dessa forma e que em seus lares, meus irmãos, nós possamos perceber a vontade do Senhor em nossas vidas e segui-la em busca do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos agora nesse momento que fechem seus olhos e seus lares. Nós faremos uma oração nesse momento. E após esse momento de oração, eu quero convidar o irmão em suas casas que possam cantar o hino número 52 do Assinário Novo Cântico, Glória e Celebração. Oremos, irmãos. Amado Deus, Pai querido, nós reconhecemos, Senhor, diante de Ti, a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nossa vida é conduzida, ó Pai, com um coração muito ruim, Senhor. Um coração que vive em Adão, está em Adão, Senhor. Mas nós cremos, ó Pai, nós cremos que no momento que o Senhor envia Cristo Jesus a esse mundo, ó Deus, que o Senhor se faz manifesto presente entre nós, Senhor, o Senhor derrama sobre nós, Senhor, a chance de nos reconciliarmos contigo, ó Pai. E é nesse momento, Senhor, que nós nos viramos ao Senhor prostrados, ó Deus, pedindo misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enxergar suas bênçãos e suas graças diárias em nossas vidas, ó Deus, do momento ao acordar ao dormir, ó Pai. Nós possamos reconhecer em seu Filho Jesus, Senhor, a nossa única fonte, ó Deus, de alimento para a nossa vida eterna, Pai. Em nome dele, Senhor, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor.
Convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de 1 João, no capítulo 3, e dos versos 7 até o 10. Assim diz a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Paulo, nesses versos, ele tenta fazer uma distinção dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Primeiro, ele exorta a igreja contra os falsos mestres, que naquela época ensinava que a salvação ela vinha através de uma espécie de conhecimento secreto. Então Paulo ele primeiro desmente esse tipo de salvação, que a salvação ela não vem por esse conhecimento secreto. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção nesses versos é essa clara distinção que o apóstolo faz dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, que ele resume ali no verso 10. Aqui nós vemos uma declaração não tão popular nos dias de hoje, meus queridos irmãos. Os verdadeiros cristãos, eles são reconhecidos pelo o fato de não viverem pecando. Enquanto os falsos crentes e os falsos mestres, estes o qual o apóstolo João chama de filhos do diabo, esses homens eles vivem uma vida sem a prática de justiça. A prática de justiça que o apóstolo quer dizer é uma vida de impiedade, uma vida de pecado. Ele diz que esses falsos cristãos e esses falsos mestres, eles vivem dessa forma, de uma vida de pecado. Ele vive habitualmente no pecado. E ele enfatiza com o teste moral que essas pessoas elas não amam o seu irmão. Ele termina assim esse verso. E essas pessoas elas não procedem de Deus, elas procedem do diabo. O apóstolo deixa isso muito claro e ele evidencia isso várias vezes nesses versos. E ele termina esses versos com esse teste, meus irmãos, com esse teste moral, né? Quebrando essa ideia de que a salvação ela vem através só de um conhecimento. Né? A vida do cristão, a salvação do cristão, ela transcorre do seu ser e ela resulta em gestos e ela resulta no seu dia a dia. E o amor ao próximo certamente é uma característica que todos os cristãos carregam consigo. Meus queridos irmãos, nesse momento de confissão, de pecado, eu gostaria de convidar você e a sua família a um momento de oração silenciosa, uma oração de confissão. Logo após essa oração silenciosa, eu estarei quebrando o silêncio e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor com o hino do novo canto, com o número 42, O Grande Amor de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Deus soberano, Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja Tua, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa condição de pecadores, de falhos. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa natureza inclinada ao que é mal e nós recorremos a Cristo.
Recorremos a Cristo porque nós sabemos da nossa incapacidade de apresentar as nossas próprias justiças ao Senhor. Nós não temos condição, Pai, de apresentarmos as nossas próprias obras, então nós nos escondemos em Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que verteu o sangue naquele Calvário, e sangue este puro, santo, limpa e nos lava dos nossos pecados. Nós te louvamos, Deus, pelo sacrifício do teu Filho ali na cruz. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor incondicional, que através de Cristo nós podemos ser aceitos em tua presença. Nós pedimos que o Senhor nos preserve para que nós possamos perseverar na tua presença, santo como Jesus é santo, justo como Ele é justo. E nos ajude, Pai, nos ajude sempre a estarmos escondidos em Cristo, a buscarmos a glória de Cristo somente. Arrependidos dos nossos pecados, nós oramos assim, através de Cristo. Amém. Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e a paz do Senhor a todos. Mais um domingo que não podemos estar aqui presencialmente cultuando ao Senhor, mas em nossos lares e com todo o espírito de devoção a Deus, eu sei que estaremos o cultuando. Quero continuar a ordem litúrgica com os irmãos, então convidando para abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21.
Apocalipse 21, estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Somente até aqui, irmãos, um texto claro, muito conhecido de todos nós, um texto riquíssimo, maravilhoso, e eu queria comentar algumas verdades que nós encontramos nesse texto com os irmãos. A primeira delas fala aqui da voz de Deus anunciando a descida da Nova Jerusalém. E no pano de fundo desse anúncio, a Nova Jerusalém renovada, o novo céu e a nova terra. Todas as maravilhas do Senhor cumpridas. Nós sabemos, irmãos, que Deus, na maioria dos textos, é intitulado como o Alfa. E aqui nesse texto, o relato de Deus é como o Ômega. O Alfa é o Criador, cujos seus propósitos foram expressos na criação desde o início. E agora o Senhor se apresenta como o Ômega, o Consumador, aquele que leva os seus propósitos à realização da sua vontade final. O mais interessante, meus amados, que após cumprir com todo o seu propósito, o Senhor abre a porta da sua morada, a Nova Jerusalém, aos vencedores, aos eleitos dele. Cessando assim com as dores, o sofrimento, as lágrimas, as angústias que até ali afligiram os seus. Outro fato importante é que as promessas feitas àqueles que venceram, ou os eleitos do Senhor, se cumprem aqui. E a maior de todas as graças desse texto é que a consumação de todas essas coisas acontece em Cristo. E por Cristo é que nós podemos almejar e visualizar, mesmo que agora talvez distante, a nossa herança imaculada, futura, na glória com o Senhor. Mas o texto, meus irmãos, também traz uma sentença. Leiamos novamente o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não precisamos comentar, meus irmãos, essa é a sentença final daqueles que não são eleitos do Senhor, daqueles que negam o Senhor, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos idólatras. E o mais interessante é que o texto confirma, novamente, todo o propósito de Deus está e será consumado, desde o início até o fim, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E como diz o texto, escreva, né? Essa palavra é verdadeira, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e assim se cumprem, né, meus irmãos. Nesse instante, meus amados, eu quero convidá-los a refletir
que possamos ter o nosso coração grato a Deus, que possamos todos nós juntos visualizar a graça nos dada através de Cristo, que pagou o preço por nós, e que possamos nesse momento todos nós juntos louvarmos a esse Deus que é o Alfa, o Ômega, porque tudo vem dele, para ele e por ele. Eu quero convidá-los nesse instante para que possamos estar orando, e após a nossa oração eu quero convidá-los que mesmo em casa possamos estar louvando e entoando cânticos de adoração ao nosso Deus. Oremos. Eterno Pai, Pai bendito, Pai querido, nós, após lermos, ó Deus, mais essa porção da Tua santa e bendita palavra, meditarmos, ó Pai, nós pedimos o Teu entendimento, o Teu discernimento em nossas vidas, ó Pai. Nós peleamos aqui, ó Deus, como o gaúcho fala, para ser eleito, Pai, para ser vencedor, mas sabemos, ó Deus, e reconhecemos que é através da Tua graça que nós fomos salvos, ó Pai, que nós fomos escolhidos. E nós reconhecemos, ó Deus, e cremos que é através da Tua graça, Pai, essa herança conquistada por Cristo e em Cristo para nós, ó Pai, pode ser vista e vislumbrada, Deus. Nosso sonho, Pai, voltar para casa, Deus. Nosso sonho, ó Deus, estar contigo na glória, conhecer mais de Ti, ó Pai, e poder Te louvar, Pai, junto a Ti. Fica conosco, ó Deus. Recebe nesse momento o nosso louvor, recebe nesse momento a nossa adoração, Pai, e, Senhor, nos dê, Deus, momentos maravilhosos, ó Pai, ao Teu lado, em louvor, em adoração, na Tua glória futura, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
estamos aqui neste modelo virtual para podermos cultuar ao nosso Deus. Infelizmente, nossa região ainda com alta na pandemia. Então, por causa disso, nós rogamos a Deus que nos dê nova oportunidade de continuarmos a estar juntos aqui na igreja. Esperamos que isso aconteça muito brevemente. Mas enquanto nós não podemos nos reunir aqui na igreja presencialmente, nós vamos então cultuar ao Senhor dessa forma. E dessa vez, meus queridos irmãos, nós acabamos de terminar uma série em Judas. Nós falamos um pouquinho então a respeito da epístola de Judas. E agora nós estamos entrando já em dezembro, e obviamente que quando nós começamos a entrar em dezembro, o nosso coração já começa a vislumbrar aquelas coisas naturais da época de dezembro, que são Natal e fim de ano, né? Então é interessante como nosso coração e as nossas expectativas trabalham em cima dessa realidade. A gente já vai começando a vislumbrar, mesmo em um tempo tão difícil como o nosso, de realidades tão assim complexas como a que temos vivido, ainda assim a gente já começa a, entrando nesse período, começar a pensar a respeito de Natal, a respeito de Ano Novo, a respeito de férias, o que vai acontecer daqui para frente, como que vai ser 2021. Então, para dezembro, eu gostaria de trazer algumas meditações que vão englobar tudo isso, que vão falar um pouco a respeito então de Natal, um pouco a respeito de fim de ano e um pouco a respeito daquilo que nós podemos esperar para o futuro. E eu gostaria de hoje meditar com os irmãos de uma maneira diferente. Eu gostaria de meditar sobre a história do Natal em Gênesis capítulo 3. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. E nós não vamos ler o capítulo todo. Com certeza, eu e você conhecemos muito bem a história, mas eu gostaria de trazer princípios que estão revelados explicitamente em Gênesis 3, mas que são completamente claros a respeito do Natal. E pode ser que você nunca tenha pensado que Gênesis 3 fale sobre Natal ou qualquer coisa parecida, mas eu creio que ele fala e a gente vai tentar perceber isso nesse capítulo. Antes de começar, então, gostaria de fazer uma oração e depois da oração nós partimos para a leitura de alguns textos da Palavra de Deus em Gênesis 3 e para a mensagem. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, mais uma vez nós temos a Tua Palavra aberta em nossa frente. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos a, através da Tua Palavra, podermos enxergar a nossa realidade, viver nela e glorificar-te nela. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Qual é a história do Natal? Talvez, se você perguntar para uma criança, ela poderá te responder que a história do Natal é a história em que nós temos um bom velhinho que distribui presente para crianças. Talvez uma criança poderia responder dessa forma. Mas se você perguntasse para um adulto qual é a história do Natal, pode ser que esse adulto pensasse em te responder como sendo um tempo de refrigério. Um momento em que ele encontra a família dele, um momento em que ele até pode tirar alguns dias de folga e um momento em que ele vai descansar dos seus afazeres comuns. Pode ser que esse adulto te responda que a história do Natal para ele, ou o que ele enxerga no Natal, é um momento de literalmente festividade completa. Tudo aquilo que ele durante todo o ano, ou pelo menos tentou durante todo o ano segurar para não comemorar, quando chega nessa época, então ele se desemboca em comemoração e aí ele faz tudo aquilo que ele acha que deveria fazer. Pode ser que a outra pessoa que você converse perguntando qual é a história do Natal, ela pense que seja a história do consumismo. É o momento em que ela vai conseguir, com talvez o 13º, com um valor que vai entrar para ela, ou um dinheirinho que ela guardou durante o ano, ela consiga comprar alguns presentes que
pode ser para ela ou pode ser para outra pessoa. Então perceba que, enquanto seres humanos, meus queridos irmãos, nós podemos ter vários tipos de história de Natal. E por história de Natal, eu quero nos referir a essa expectativa que o nosso coração traz nessa época. E as crianças, como eu mencionei, elas são muito mais simples nessas expectativas. Elas pensam em, como eu acabei de mencionar, em um bom velhinho que entrega presentes porque elas querem ganhar presentes. Elas pensam talvez naquele momento em que junta a família para comer alguma coisa especial. Mas nós como adultos, será que também a nossa expectativa não está nisso? Será que eu e você, quando vemos nos aproximar de uma data como o Natal e o Ano Novo, e talvez um novo ano chegando, um momento de férias, provavelmente, será que o nosso coração também não aprende e não se satisfaz somente quando nós enxergamos essas datas dentro dessa expectativa? E eu gostaria então de, a partir de Gênesis capítulo 3, nós falarmos um pouquinho a respeito da história do Natal. Por quê? Porque Gênesis capítulo 3, meus irmãos, é o momento que a Escritura revela onde nós começamos a ter um grave problema que vai perdurar até a volta de Cristo, mas que já foi resolvido por Ele. Então, Gênesis capítulo 3 começa falando que a serpente encontrou-se com a criação mais sublime de Deus, o homem e a mulher. Primeiro e segundo capítulo de Gênesis falam que Deus criou todas as coisas e que quando Ele criou de forma muito boa. Ou seja, a criação do Senhor, ela não tinha imperfeições, ela não tinha pecado, ela não tinha nada de errado. Mas ela foi, de alguma maneira, criada com a possibilidade de haver corrupção. E Satanás, sendo então um anjo caído, ele aparece à mulher como uma serpente, a seduz e faz com que ela comece a pensar que seria melhor ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. É sobre isso que Gênesis capítulo 3 começa falando. O primeiro problema da humanidade, meus irmãos, é quando nós começamos a não ouvir a voz de Deus. Deus havia dado claramente uma ordem, uma sentença dentro da estrutura que nós chamamos de um pacto. Ele havia dado bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. E aí então, quando Satanás faz a tentação de Eva, faz com que ela e seu marido desobedeçam a clara ordem do Senhor. E ele faz isso tentando colocar dúvidas sobre aquilo que o Senhor havia dito. Então, a primeira tentação que o homem sofre, meus queridos irmãos, e ela fala muito a respeito nessa época, é de não ouvir a voz de Deus e ouvir aquilo que está fora do mundo. É interessante quando nós pegamos um feriado como esse, uma época como essa, e a ênfase que o mundo dá sobre esse tipo de feriado, e parece que ele só envolve a refeição, uma boa refeição, só envolve encontro familiar, só envolve consumismo, só envolve descanso de um ano difícil, vamos dizer, um ano complicado. E aí nós ouvimos essas vozes o tempo todo. E nós temos uma voz na Escritura nos dizendo claramente o que o Natal significa, inclusive em Gênesis 3. Mas nós começaremos a nos desviar do caminho de Deus quando as nossas expectativas pessoais são colocadas nessa época do ano somente nessas coisas. Veja, essas coisas não são ruins, muito pelo contrário. Todos nós, como seres humanos, vivemos nessa realidade. E é bom vivermos como seres humanos. No entanto, a palavra de Deus sempre questiona onde residem as nossas expectativas, as nossas esperanças. Onde que ela está firme? E infelizmente, aqueles que não têm Deus colocam todas as suas esperanças nesse tipo de coisa. Nessas aplicações de uma época como essa. Isso é não ouvir a voz de Deus. É cair na tentação de Eva e de Adão.
De alguma maneira, você deixar de ouvir a voz de Deus para dar ouvidos a outras vozes que vão querer te desviar dos caminhos do Senhor. Não necessariamente porque é mal. Olha que coisa interessante. Quando Satanás apresentou para Eva a tentação não parecia uma coisa monstruosa. Ela não parecia uma coisa que ia trazer prejuízo. Porque quando Eva olha para a árvore, 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Você está entendendo? Veja, quando Eva foi tentada, ela passou a enxergar de uma outra forma. E é assim conosco também. A tentação não vem, às vezes, nos dizendo, isso é errado, isso é pecado. Não. Elas vêm de uma forma que vão fazer com que nós enxerguemos para a realidade de um outro jeito. Ah, mas eu sacrificar agora meu cartão de crédito porque eu quero comprar certas coisas, quero presentear outras, eu fazer isso agora, ou seja, eu não ter um orçamento ali diante de Deus como aquilo que eu julgo que é bom, mas eu vou me esgoelar aqui só para ter algumas coisas nesse momento, não tem problema, porque é Natal. Ou se não, quando nós começamos a enxergar essa data de forma que a gente vai sacrificar alguma coisa para poder satisfazer a desejos que vão nos levar para longe de Deus, mas que necessariamente não seriam errado, não seriam pecado. Deus havia dado a ordem explícita. Eva começa a enxergar como uma coisa que não é tão ruim assim. Nesse momento do ano é importante enxergarmos claramente a voz de Deus. O que é o Natal? Qual é a história do Natal? A história do Natal é consumismo. A história do Natal é a refeição diferente. A história do Natal é encontrar-me com a minha família. Qual é a história do Natal? E a voz de Satanás, querendo nos desviar da voz de Deus, sempre aparece, irmãos. Sempre aparece. Isso quando não é o nosso próprio coração que produz algumas coisas que a gente vai precisar estar firme no Senhor para não cair nessas tentações. Porque se a história do verdadeiro Natal estiver muito profundamente no seu coração, você vai participar desse momento do ano da forma correta, da maneira como Deus deseja, escutando a sua voz e entendendo o que Ele deseja para a sua vida. Então, essa é a primeira dificuldade. E aí, então, nós precisamos nos lembrar que quando Adão e Eva são criados e colocados lá, Satanás faz essa tentação e eles caem. Quando eles caem em tentação, agora aparece no mundo algo que ainda não havia no reino que Deus havia criado e que havia colocado os seres humanos, ou principalmente Adão, como sendo o seu maior representante, que era o pecado. O pecado só havia sido cometido por Satanás e os anjos caídos no reino celestial. Mas aí então agora na criação de Deus, que Ele havia criado para que o homem governasse toda essa criação, o pecado também entra nessa realidade, mas pela desobediência do homem. E quando entra pela desobediência do homem, Deus vai então cobrar o homem daquilo que havia acontecido. Quando Adão e Eva comem do fruto, são enganados e desobedecem, Deus aparece para poder perguntar o que está acontecendo. E aqui já é uma outra lição que eu e você precisamos aprender. Deus nunca vai permitir que aqueles que são seus vivam uma vida longe dele. Ele não vai permitir que isso aconteça. Nem que ele precise vir para disciplinar, dar castigo, mas depois para dizer, segue firme. Segue firme. Ele não vai permitir que nós nos percamos, irmãos. Isso é graça. Mas nesse processo, pode ser que ele puxe a nossa orelha. Nesse caso aqui, como era o primeiro pecado, você percebe que o homem descobre a vergonha. Então, 7, abriram-se então os olhos de ambos depois que eles pecaram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Aparece a vergonha. A vergonha de ter desobedecido, a vergonha de ter cedido,
a vergonha de agora ter Deus não como um pai amoroso, mas como um inimigo, como alguém que vem para acertar contas, como alguém que vem para cobrar o que está acontecendo. E o Senhor, então, quando começa a fazer o que Ele sempre fazia com eles, andava na viração do dia e falava com eles, quando o Senhor vai fazer isso, eles se escondem. Tivemos vergonha. Nós estamos nus, que é a representatividade bíblica para a vergonha mais assim, intensa possível. A nudez. É a que você está completamente desprotegido, você está completamente vulnerável. Essa é a ideia. E aí então o Senhor começa a questionar, mas como é que vocês sabiam que vocês estavam nus? Eles estavam o tempo todo, mas depois do pecado, isso tornou-se vergonhoso. E aí então agora nós temos o Senhor Deus dando para eles o que Ele havia prometido. Ele havia dito que no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Ou seja, eles teriam uma sentença terrível. E Ele começa a lançar as sentenças. Primeiro, então, Ele conversa com Adão, fala com ele, Adão acusa a sua mulher e o próprio Deus, a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa não é minha, a culpa ou é de Eva ou é do Senhor aí, porque eu também não pedi mulher nenhuma. Mais ou menos isso que ele responde, né? E aí então, quando Deus vai dar a sentença para a criação, porque ele coloca toda a criação no meio, ele dá a sentença chamando da menor responsabilidade para maior nesse sentido. Ele chama então primeiro a serpente. Então disse o homem à mulher: a mulher que tu me deste, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele já condenou a mulher aí. E aí o Senhor então disse assim: e você, mulher, o que é isso que você fez? 13. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Cada um foi culpando um no outro. E aí agora o Senhor então vai trazer sentenças para cada uma deles. Primeiro para a serpente, depois para a mulher e depois para o homem. E aí então nós temos a história da criação em Gênesis capítulo 1 e 2 e a história da queda em Gênesis capítulo 3. E se a história da queda tivesse terminado aqui, todos nós estaríamos perdidos. E digo, sem comemorar o Natal. Como assim sem comemorar o Natal? Pois é, porque o Natal em Gênesis 3 começa no versículo 15. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente, entre tua descendência e o seu descendente, ou seja, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Este, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Por isso que nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. O Evangelho começa a ser apresentado à humanidade em Gênesis 3,15. E o Evangelho é apresentado dizendo que Deus enviaria um descendente para pisar na cabeça da serpente. Essa é a história do Natal. A história do Natal é Deus enviando um descendente para destruir as obras do diabo, que são aquelas que literalmente condenaram o homem, a mulher e todo o nosso universo. A história do Natal é sobre um Deus bondoso que envia o seu próprio Filho para destruir aquele que destruiu ou tentou destruir a humanidade. Essa é a história do Natal. Mas ela não acaba aí. Porque a história do Natal envolve não só Deus enviar o seu descendente, e a partir desse momento, a partir de agora, todas as gerações que estão vivas vão viver por essa promessa de que um dia Deus enviaria o seu descendente. De que um dia Deus enviaria alguém
para poder destruir as obras da serpente e fazer com que nós vivêssemos novamente para Deus. Só que isso não sairia barato. E já aqui nós temos a indicação de que isso não sairia barato. Versículo 20. E deu o homem de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha que coisa bela. Eu quero que você compreenda que Deus havia acabado de dar uma maldição de que em meio a dores ela daria ainda luz a filhos. O parto seria terrível depois do pecado, mas ainda assim Adão creu na promessa de que ela teria filhos. Por isso ele dá o nome de Eva, mãe de todos os seres humanos, antes de ela ser mãe, antes de ela engravidar, porque ele creu que Deus disse: você continuará tendo filhos. A morte está presente nessa realidade, mas a graça de Deus permite que a mulher ainda tenha filhos, e Adão crê nessa promessa. E dentro dessa estrutura, olha o que o Senhor Deus faz. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Agora, para cobrir a vergonha do homem, é necessário derramamento de sangue. É necessário que haja um sacrifício. E essa é a história do Natal. Porque o descendente que vem para destruir a serpente e as obras da serpente, ele vem, na verdade, para ser condenado. Ele vem para ser condenado no lugar daquele que merecia a condenação. Por isso que nós lemos Romanos capítulo 5. Porque Romanos capítulo 5 fala que o Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele desfaz aquilo que o primeiro Adão fez de errado. E é por causa dele que nós temos vida, que nós não vamos permanecer condenados. Mas para isso é necessário um sacrifício. É necessário que ele se entregue, para que nós não sejamos entregues. É necessário que ele morra, para que eu e você não morramos. E essa é a história do Natal. É Deus enviando seu filho, seu descendente, para pisar na cabeça da serpente, mas para ser o sacrifício, para que eu e você, crendo nesse sacrifício, possamos ter vida eterna com ele. E o texto continua dizendo que um dia isso será consumado. Por isso nós lemos os Apocalipse capítulo 21, versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não permitiu que nós estivéssemos mortos eternamente, mas Ele promete e cumpre que essa árvore da vida voltará para essa realidade, mas agora por causa do seu Filho, não mais condenado pelo pecado. Lá no texto de Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai consumar todas as coisas. E se você depois continuar a leitura, você vai perceber que a árvore da vida volta a ser acesso das nações. As nações voltam a ter acesso a essa árvore. Elas voltam agora, por causa de Cristo, a ter uma convivência pacífica no jardim do Éden, da qual nós fomos expulsos por causa do pecado de Adão. Mas que por causa da justiça de Cristo e por causa da vida de Cristo, nós voltamos a ter como bênção para nós. Essa é a história do Natal. A história do Natal de que um Deus prometeu que um dia nós estaremos com Ele eternamente num paraíso, e Ele cumprirá essa promessa. As nossas expectativas, meus irmãos, sobre essa época do ano
elas são colocadas pela história que conhecemos. Se eu e você só ouvirmos que Natal é consumismo, que Natal é isso, que Natal é aquilo, essas expectativas que vão ser geradas no nosso coração. Mas se eu e você olharmos para a palavra e percebermos que a história do Natal é Deus enviando um descendente para ser sacrificado em favor do seu povo, para que agora esse povo possa viver eternamente com Ele, então com certeza as nossas expectativas estarão sendo colocadas no lugar certo. E nós poderemos comemorar e passar essas datas do ano de maneira verdadeiramente feliz, alegres e de forma correta. Isso significa que eu posso comprar alguns presentes nesse fim de ano, mas eu compro com a expectativa do verdadeiro Natal. Que o Senhor Jesus Cristo é o Natal, de que aquilo que Deus fez é o Natal e que o Natal me leva para a eternidade. Eu posso também participar desses momentos em alegria com a minha família, porque o Natal permite isso, mas eu faço isso dentro da expectativa do verdadeiro Natal. Eu posso me preocupar com o que eu vou oferecer, o que eu vou comer no dia, o que eu vou fazer no almoço. Posso me preocupar com isso. Isso é normal. No entanto, eu vou me preocupar com isso dentro da expectativa do que é o verdadeiro Natal. Porque se qualquer uma dessas coisas faltarem, ainda assim eu tenho o Natal. O Natal não pode ser resumido a essas coisas. Porque se qualquer uma delas falharem, o verdadeiro Natal ainda estará sendo celebrado na minha vida, na minha casa. Porque o verdadeiro Natal é o descendente que veio destruir as obras do diabo. E isso envolvia um sacrifício, envolvia o derramamento do sangue, que no Antigo Testamento é trazido, mostrando que um animal faria isso. E lá na frente, esse animal é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas que quando realiza essa obra, nos dá uma perspectiva de consumação, uma perspectiva de eternidade. Sabendo que se aqui nessa vida eu tiver natais ruins, se eu tiver fins de anos terríveis, ainda assim a minha esperança é que eu creio no verdadeiro Natal. E crendo no verdadeiro Natal, eu tenho tudo para ter esperança agora e no futuro. Ter tranquilidade de saber que o Senhor Deus está guiando a minha vida e da minha família. E mesmo que eu não esteja envolvido na expectativa que o mundo deseja que seja o meu Natal, ainda assim eu estarei celebrando o Natal como a palavra de Deus ensina. Como a voz de Deus está me direcionando. Não como outras vozes estão querendo me fazer cair em tentação. Não. Nós vamos celebrar o Natal como a Escritura nos determina. Nós vamos celebrar o Natal adorando a Deus por Jesus Cristo. Nós vamos celebrar o Natal reconhecendo que se não fosse a intervenção de Deus, nós estaríamos mortos e condenados. Nós estaríamos perdidos. Nós vamos celebrar o Natal tendo a certeza que qualquer festa dessa vida, ela é muito pequena para mostrar o que será a eternidade. Para mostrar a maravilha que será a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É assim que eu e você precisamos aprender a olhar para o Natal, que começa em Gênesis. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento, meus queridos irmãos. Logo depois eu vou impetrar a bênção. Senhor, mais uma vez nós temos a Tua palavra em nossa frente e somos agradecidos, ó Pai, porque ela fala conosco. Somos agradecidos, ó Pai, porque ela não nos deixa viver nessa vida sem orientação da Tua parte. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que o verdadeiro Natal seja comemorado na casa das pessoas, no coração delas,
seja celebrado de fato o que a Tua Palavra ensina, que é o verdadeiro Natal. Que todas as outras coisas, também que são boas, possam acrescentar a isso, mas nunca tirar e substituir essa mensagem tão poderosa. Ajuda-nos, ó Pai, a celebrar o verdadeiro Natal, agora que estamos entrando nesse período na nossa vida. Ajuda-nos a reconhecê-lo e faça com que nós também possamos ensinar às nossas famílias, à nossa igreja e a todos ao nosso redor o que é celebrar o verdadeiro Natal. Muito obrigado por essa oportunidade, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. O soberano Pai que nos elegeu, seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação do seu reino, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.